Você sabe o que é Quaresma. O que realmente acontece quando se esquece das penitências? Durante esse período, pequenos sacrifícios são feitos, promessas silenciosas, mas, e se você falhar? Uma sombra, imperceptível, começa a te observar. Na calada da noite, ela chega mais perto, sem fazer som, sem aviso. O ar fica denso, o silêncio pesado. Você sente a respiração ao seu lado, mas não é a sua. Quando a noite cai, o esquecimento cobra seu preço. E, se você não tomar cuidado, será tarde demais. A visita à meia-noite. O primeiro sinal é quase imperceptível. Um calafrio na espinha. Uma sombra que parece mais escura do que deveria ser. Um arrepio que não se explica. Você pensa que é coisa da sua cabeça. O vento batendo na janela. Um pensamento insistente. Mas, à noite, quando tudo se aquieta, a sensação piora. Durante a Quaresma, dizem que há coisas que não devem ser esquecidas. Pequenos sacrifícios, promessas feitas em silêncio, penitências que mantêm o equilíbrio entre o visível e o invisível. Mas, e se você esquecer, no início, é só um incômodo. A impressão de que há alguém no canto do quarto quando as luzes se apagam. Uma silhueta que desaparece no exato momento em que você tenta focar a visão. O ambiente fica mais pesado, o ar, denso, como se algo estivesse te observando. Então vem a noite em que você sente. Acorda de repente, sem motivo aparente. O quarto está em silêncio, mas não é o silêncio normal da madrugada. É um silêncio que prende a respiração, que faz o coração bater mais devagar. O tipo de silêncio que precede alguma coisa. E aí você escuta. Não é um som alto, não é um estrondo, não é uma porta batendo. É algo muito pior. É uma respiração. Baixa, arrastada, próxima demais. Ela não vem da porta. Não vem da janela. Ela vem de perto, ao lado da sua cama. O corpo congela. O coração martela contra as costelas. Você não pode se mover. Não pode olhar. Porque, se olhar, vai vê-la. A sombra que não deveria estar ali. Dizem que, quando ela aparece, é tarde demais. Não adianta rezar, não adianta correr. Ela não toca, não fala, apenas observa. Mas quem cruza seu olhar nunca mais dorme do mesmo jeito. Porque, a partir daquele momento, sabe que não está sozinho. Você fecha os olhos, finge que é um pesadelo. Prende a respiração, reza para que tudo acabe. Mas a presença continua ali. E, quando finalmente cria coragem para abrir os olhos, nada. O quarto está vazio. Nenhuma sombra, nenhum som. Mas o ar ainda carrega um peso estranho. Algo mudou. E, no dia seguinte, ao andar pela casa, você vê marcas de pegadas no chão. Pequenas, quase imperceptíveis. Como se algo tivesse estado ali. Como se tivesse caminhado ao redor da sua cama. E não é a única coisa que está diferente. O espelho do corredor está virado para a parede. A porta do guarda-roupa entreaberta. E, no meio da sala, a imagem de um santo caiu de frente, o rosto escondido contra o chão. O medo é um gosto amargo na boca. Você se lembra das histórias. Quem ignora a penitência atrai aqueles que caminham entre os mundos. Eles chegam sem avisar, sem som, sem sinal, até que seja tarde demais. E, quando a noite cai mais uma vez, o silêncio volta. Pesado, expectante, porque você sabe que ela ainda está por perto, esperando. O santo virado. No início, é só um detalhe estranho. A imagem religiosa que sempre esteve no mesmo lugar, voltada para a porta, protegendo a casa, agora está diferente. Um pouco inclinada, talvez virada para a parede. Nada que cause alarde. Mas, então, acontece de novo. Dessa vez, não é só inclinada. Está de cabeça para baixo. O coração aperta. Os mais velhos sempre diziam: nunca deixe um santo virado. Isso não é um descuido qualquer. Não é algo que se faz sem consequência. Quando uma imagem vira sozinha,
significa que algo entrou na casa. Algo que não quer ser visto. Você desvira, tentando afastar o pensamento. Mas, ao tocar a imagem, a madeira parece mais fria do que deveria. Como se estivesse guardando um frio que não vem do lado de fora. E aí, as coisas mudam. A casa já não parece a mesma. Os cantos dos cômodos parecem mais escuros, mais fundos. Você acende todas as luzes, mas ainda sente que há algo ali, observando. À noite, o silêncio se torna mais denso, carregado, como se alguém estivesse prendendo a respiração. E então começam os sussurros. No começo, são tão baixos que você pensa que é sua imaginação. Um vento passando pelos vãos da janela, algum vizinho falando longe. Mas, a cada noite, os sussurros parecem mais próximos. E não importa quantas vezes você olhe ao redor, nunca há ninguém. Mas você sabe que tem algo ali. O sono vem cada vez mais difícil. E, quando finalmente pega no sono, o sonho vem. Um quarto escuro, um peso no peito. Você tenta se mexer, mas não consegue. Algo segura seus braços, suas pernas. E então vê, nos pés da cama, uma silhueta, alta, imóvel. Você não pode ver seu rosto, mas sente que ela está olhando, observando cada detalhe seu, cada pensamento, cada medo. A respiração falha. Você tenta se mover, tenta gritar, mas é como se o próprio ar estivesse pesado, espesso, impedindo qualquer reação. Então, ela se inclina, aproxima-se devagar, e quando está perto o suficiente, o sussurro vem, tão próximo ao seu ouvido que o arrepio rasga sua pele. Você acorda com um solavanco. O quarto está escuro, silencioso, mas algo mudou. A imagem do santo, virada de novo. Dessa vez, há algo diferente. Uma rachadura atravessando seu rosto. E, na sala, uma cadeira que não estava ali antes, posicionada como se alguém tivesse passado a noite sentado, observando seu quarto. O coração martela no peito. Porque agora você sabe que não está sozinho. E, pior, sabe que a porta do quarto foi aberta durante a madrugada, e você tem certeza de que a trancou. O homem da estrada. A estrada à noite tem um silêncio diferente. Não é apenas a ausência de barulho. É algo mais profundo, como se o mundo inteiro segurasse a respiração. O rádio mal pega sinal. A escuridão engole os faróis, e a única companhia são os próprios pensamentos, até que você o vê. Um homem, parado no acostamento. Ele veste um terno preto impecável, como se estivesse indo a um evento importante. Mas há algo nele que não combina com o cenário. Talvez seja o sorriso, largo, fixo demais. Talvez seja a forma como a luz dos faróis não parece refletir direito em sua pele. Ele levanta a mão, pedindo carona, e você sabe que não deveria parar. Mas algo em seus olhos faz com que seus dedos diminuam a pressão sobre o volante. Ele parece inofensivo, quase deslocado ali, no meio do nada. Você pensa no que fariam com ele se passasse a noite inteira ali, esperando um estranho que nunca virá. A hesitação dura apenas alguns segundos. Você para o carro. O homem abre a porta devagar, como se já esperasse que você fizesse isso. Ele senta no banco do passageiro, fecha a porta com um movimento silencioso e ajeita o terno com calma. O cheiro que vem dele é estranho. Um perfume antigo, misturado com algo que lembra terra úmida. Obrigado. Nem todo mundo tem coragem de parar. Ele sorri de novo. Mas agora, tão de perto, você percebe que há algo estranho nesse sorriso. Os dentes parecem brancos demais, alinhados demais, como se não fossem reais. A viagem segue. O homem não fala muito, mas a presença dele começa a incomodar. O ar dentro do carro parece mais pesado. Você sente dificuldade em engolir, como se algo estivesse prendendo sua garganta. O rádio começa a chiar. E então, uma música surge. Uma melodia lenta, arrastada, como se estivesse sendo tocada de um lugar muito distante. Você nunca ouviu essa música antes, mas algo nela faz sua pele arrepiar. Que música é essa? Você pergunta. O homem apenas sorri.
A estrada parece mais longa. Você olha o relógio, mas o tempo não passa. Os minutos estão congelados, como se estivesse dirigindo sem sair do lugar. Então, o homem fala: "É aqui que eu desço." Você olha para os lados. Não há nada. Nenhuma cidade, nenhuma entrada, nenhuma casa. Apenas a escuridão engolindo tudo. A porta se abre antes que você possa reagir. O homem desce, ajeita o terno e olha diretamente nos seus olhos. "Nos vemos em breve." Ele fecha a porta devagar. E quando você olha pelo retrovisor, ele não está mais lá. O coração dispara. Você acelera. Precisa sair dali. Mas, depois de alguns quilômetros, algo chama sua atenção. O banco do passageiro está molhado, como se ele tivesse saído de dentro de um rio. E, no espelho retrovisor, há algo escrito no vidro embaçado. 2 palavras, desenhadas com dedos longos e finos. "Me leve." O jejum que consome. No início, era só um sacrifício, uma tradição que atravessava gerações. Jejuar, purificar, oferecer um pouco de si em nome de algo maior. Não era a primeira vez, não seria a última. Mas, naquela quaresma, algo estava diferente. O primeiro dia foi fácil. Um leve desconforto no estômago, um desejo momentâneo por algo doce, um aperto na rotina. Mas no segundo dia, a fome veio de um jeito estranho. Ela não ardia apenas no estômago. Ela crescia nos ossos, nas veias, na pele. E, com ela, veio a sensação de estar sendo observado. Era sutil, um arrepio no pescoço, um frio que vinha sem vento, uma presença na borda do olhar. Às vezes, à noite, era possível ouvir o estômago roncar, mas parecia não ser apenas o próprio corpo pedindo comida. Parecia outra coisa. Ao longo dos dias, a fome se tornou insaciável. A boca seca, a cabeça pesada, a visão turva. Mas o pior eram os vultos. Sempre de relance. Um reflexo onde não deveria haver. Um vulto entre os móveis quando a casa estava vazia. Uma sombra comprida atrás da janela, mesmo sem ninguém do lado de fora. No 8º dia, algo mudou. O espelho, que antes refletia apenas um rosto cansado, agora mostrava outra coisa. Algo magro, esquelético, de pé, atrás, observando. A fome aumentava. As noites se tornavam longas, cheias de ruídos inexplicáveis. O estômago roncava alto, mas o som parecia vir de outro lugar. Então, veio o 12º dia. O corpo já estava fraco. As pernas vacilavam, a cabeça doía. Mas o pior foi quando os olhos se acostumaram à escuridão. Porque ali, no canto do quarto, algo se movia. Algo que nunca esteve ali antes. Algo que esperava. Esperava que a fraqueza fosse suficiente. Esperava que a fome tomasse tudo. Esperava que, enfim, fosse permitido entrar. E, naquele momento, a voz veio, baixa, rouca, um sussurro de outro mundo. Você já está pronto. A fome, então, parou. Mas não era porque havia passado. Era porque algo muito mais faminto acabará de despertar. E aí? Já se sentiu observado na calada da noite? O que você faria se fosse tarde demais para escapar? A quaresma esconde mais mistérios do que podemos imaginar. Se você gostou dessa história, deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente aqui embaixo o que você faria se algo assim acontecesse com você. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas lendas e relatos assustadores. Tem muito mais por vir, e se você acha que o pior já passou, prepare-se, porque o que está por vir vai te arrepiar. Assista aos outros vídeos, se atreva a conhecer mais. E lembre-se, você nunca está realmente sozinho.